Antes de começar a apresentação do David, só quero trazer uma informação para vocês. O canal GFL Station foi desmonetizado. O YouTube desmonetizou e agora o David tá só lá no Patreon. Ele saiu do YouTube. Não sei se ele vai continuar com as lives, mas essa é uma live. Vamos aguardar daqui para frente. Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Meu nome é David e eu administro a estação GFL. Estaremos transmitindo hoje à noite para o nosso público no YouTube, ao vivo pela primeira vez para a nossa comunidade no Patreon. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por se juntarem a mim, a nós, essa noite. Haverá uma pequena apresentação de slides daqui a pouco, seguida por uma jornada global de meditação em massa. Temos muito o que conversar. Muita coisa está acontecendo e há uma quantidade significativa de energia sendo sentida coletivamente nesse momento. Teremos algumas revelações muito importantes em breve. Vamos abordar esse assunto um pouco mais hoje à noite, numa conversa que teremos com todos vocês durante o encontro. Então, para aqueles que estão se perguntando por onde andamos, ainda estamos muito vivos e ativos. A nossa pequena equipe de canalizadores, estamos migrando para o Patreon. Já estamos lá há cerca de uma semana. É um lugar comunitário muito especial para passar o tempo. Portanto, esperamos que você se junte a nós como parte do nosso compromisso com o nosso público regular do YouTube, com a nossa incrível audiência do YouTube. Eu vou apenas monitorar o chat ao vivo no Patreon. Me desculpe, mas eu acho que o YouTube não vai mostrar o chat do Patreon nessa janela. Terei que monitorar o chat do Patreon um pouco à parte. Vejamos aqui. Eu só quero ter certeza de que isso vai ao ar. Então tenham paciência comigo por um momento. Estou gerenciando apenas 2 fluxos de trabalho. Retomaremos o assunto que eu mencionei no instante. Parece que não está sendo transmitido para o Patreon. Vamos só garantir. Aí está. Você precisa iniciar isso na tela aqui. Muito bem. Agora temos streaming pelo Patreon, temos streaming no YouTube. Estamos bem. Só uma mensagem rápida para os nossos assinantes do Patreon. Eu não consigo monitorar o chat ao vivo na mesma janela. Fico alternando entre eles. O programa de hoje vai ser impactante. Eu tenho algumas informações, alguns ensinamentos do Arcanjo Miguel. Queremos continuar contribuindo para o nosso público do YouTube. Somos muito privilegiados por termos usado a plataforma do YouTube por vários anos, 4, 5, seja lá quanto tempo tenha sido. Devido à escala da nossa operação atual, ao pagamento de funcionários, ao uso de ferramentas profissionais, precisamos de uma receita para continuar. Dependíamos da receita de anúncios do YouTube para isso, mas agora não temos mais essa fonte de renda. Fomos desmonetizados de forma repentina e sem aviso. Nossos recursos foram negados, por isso tivemos que nos adaptar muito rapidamente. Agora estamos no Patreon em tempo integral. Temos muito conteúdo incrível, muita colaboração, material colaborativo para serem publicados nessa plataforma, mas ainda publicaremos um pouco no YouTube, porque sabemos que vocês ainda estão aqui
e nós queremos poder atender o máximo de pessoas possível. Então vamos começar. Estamos em uma janela de revelação, entrando num período na Terra em que nunca vivenciamos as coisas que estão prestes a acontecer. E isso é algo bastante significativo, porque já passamos por muita coisa em nossas vidas, mas estamos prestes a revelar tudo isso coletivamente, como eu mencionei, sobre os elementos de divulgação essa noite. Um de vocês comentou no chat há pouco, você tem toda a razão, a verdadeira divulgação somos nós, é o nosso despertar para a nossa divindade, para o nosso brilho, para o nosso gênio, para o nosso despertar crístico e a reativação desse modelo. Dito isso, temos que assumir alguma responsabilidade como guardiões da frequência que somos, e para isso precisamos ficar de olho nos eventos mundiais, sem nos deixarmos levar pelo lado negativo ou sermos afetados pela tempestade de energias. Mas precisamos ficar atentos e haverá algumas consequências da revelação que está por vir, o que é muito positivo aos meus olhos, porque todo o paradigma da Terra está prestes a mudar. Você não vai acreditar o quanto isso vai mudar. Já faz um tempo que discutimos isso na comunidade de transparência. E só para garantir que você consiga me ouvir no Patreon, eu acredito que sim. Ninguém está dizendo que não está ouvindo? Onde é que eu estava? A mudança que vai acontecer é basicamente uma transição de viver por meios materiais para viver pelo espírito. E até que isso aconteça, haverá algumas revelações que permitirão à humanidade avançar para uma civilização galáctica. Eu preciso ter um pouco de cuidado com o que compartilho aqui, porque estamos num momento bastante delicado, em que as facções negativas estão tentando silenciar certos indivíduos, e nós sabemos tudo sobre isso. Fizemos um programa sobre isso na semana passada, um pouco com David Wilcock e outros. Eu vou dizer o seguinte: nós somos os líderes da nova Terra e é assim que nós vamos começar o programa de hoje. Eu quero mostrar um gráfico para vocês aqui. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele não é totalmente preciso, mas é o melhor que eu consegui fazer com inteligência artificial. Para mim, se você observar o elemento, você está aqui. Estamos caminhando para uma espécie de janela de divulgação e primeiro contato entre 2026 e 2030. Esse caminho dourado representa o cronograma e essa grande terra no meio é onde o novo paradigma da Terra vai se estabelecer. E vocês que estão ouvindo isso provavelmente estão numa trajetória acelerada rumo à nova Terra. Agora você vai notar uma divergência na linha do tempo principal, representando uma espécie de divisão ou ramificação numa terra paralela, que é uma espécie de terra de densidade reduzida, mas ainda assim é um cenário do estilo Jornada nas Estrelas. Assim, a Terra ainda estará em processo de libertação, ainda vai ser um lugar com uma energia muito positiva, mas a nova Terra será algo muito diferente e terá muito menos gente. Mas essa ramificação na linha do tempo realmente vai fazer parte disso por um bom tempo, até que haja algum tipo de flash solar ou evento que nos faça migrar para uma Terra maior ou uma versão mais cristalina da Terra, para onde muitos já foram. Eu não posso prever
que vai acontecer exatamente assim, mas nós sabemos que existe uma versão dessa realidade em que isso vai acontecer. Isso foi profetizado há muitos e muitos milhares de anos, e nossos ancestrais e gerações passadas da humanidade compartilharam isso conosco. Sem falar que todos nós já tivemos visões, sonhos, todo tipo de coisa, sessões de hipnose, como você preferir, representam uma versão dessa realidade. Antes de começarmos a apresentação de slides de hoje, eu quero mostrar um trecho para vocês de um filme chamado Midnight Special. Quero falar sobre o final do filme. Se vocês quiserem assistir, eu não vou estragar a surpresa, mas é um pequeno clipe muito especial, vídeo, 4 minutos, que eu vou reproduzir. Para mim, eu nunca vi um filme representar a sobreposição das duas terras melhor do que esse. É muito poderoso. E eu quero que você simplesmente absorva tudo e me diga o que sente depois. Porque eu acho que no cenário de duas terras que eu mencionei, haverá uma espécie de sobreposição dimensional. E você poderá visitar a terra mais antiga, se quiser, ou a terra paralela, mas será muito diferente. Então eu vou preparar isso para você, compartilhar minha tela, reproduzir esse vídeo agora mesmo. Vamos garantir que eu faça isso direito. Então, eu vou deixar isso aqui por um segundo. Aguarde um momento. Vamos lá. Vamos lá. Assista isso por um minuto. Só um minutinho. Vou começar isso de novo. Se vocês não conseguirem ouvir o áudio aqui, pessoal, me avisem. Eu quero ter certeza que essa opção está ativada para o áudio. Acho que você vai conseguir ouvir o áudio. Vamos apenas garantir que você consiga. Começar de novo. Compartilhar o áudio. Tá ligado? Vamos lá. Bom, desculpa pelo áudio, pessoal. Por algum motivo eu não consegui colocar o áudio, mas eu queria te mostrar esse trecho. Eu vou deixar um link na descrição para vocês assistirem ao filme, porque é uma representação maravilhosa. Eu não vou dar spoiler do filme, mas esse menino no final é o filho dela, faz a transição, não através da morte física, mas sim para a nova terra. E alguém que escreveu esse filme sabia tudo sobre o que está por vir. Não há dúvida sobre isso, pois eu já tinha tido essas ideias antes de assistir o filme. E assistindo, eu fiquei arrepiado. Pensei, nossa, isso é incrível. Eu queria compartilhar isso com vocês do gráfico. Eu realmente acho que nós estamos caminhando para uma realidade. Eu estou compartilhando isso porque quando as coisas começarem a acontecer, será bastante alarmante, gente. É muito diferente da maneira como vivemos nossas vidas agora. Que você está familiarizado com pelo menos algumas das coisas que poderiam ser, portanto, não é algo muito chocante para o seu sistema nervoso, para o meu. Eu acho que nós estamos caminhando para uma realidade em que muitos de nós faremos exatamente o que você acabou de ver. Mudaremos para um paradigma diferente. E essa espécie de terra, em linha do tempo que eu mostrei aqui à distância, nesse gráfico, à direita,
eu acho que será a continuação dessa terra em que nós estamos agora. Novamente, eu não sei disso com certeza, mas devemos tentar chegar a algum lugar ou algo do tipo. O ponto de poder no momento presente, mas eu estou compartilhando isso porque as coisas podem se complicar muito rapidamente e eu quero garantir que todos estejamos cientes e preparados para quando as coisas acontecerem. Vamos ver uma apresentação de slides porque eu vou chegar à meditação no final. Todos apostos, certo? Deixa eu dar uma olhada na minha comunidade, no Patreon. Não tenho certeza disso. Eu estava apenas lendo alguns comentários. O áudio não estava funcionando. Mas isso encoraja vocês a assistirem o filme. Não sei se você precisa alugar o filme ou algo assim, mas vale muito a pena assistir. É um filme impactante. É um pouco sombrio, um pouco intenso. Não sombrio, talvez mais intenso. O final é simplesmente muito incrível. Mas eu não vou estragar a surpresa para vocês. Todos apostos. Então estamos entrando num período em que tudo indica que teremos uma série de grandes lançamentos em etapas que serão bem precisos. Nossos amigos galácticos vêm nos falando sobre isso há alguns anos e agora estamos nessa situação. Estamos no período em que vamos receber essas revelações incríveis. E eu vou falar um pouco sobre isso na apresentação de slides de hoje. Algumas dessas informações vocês já conhecem, outras podem ser novas. De qualquer forma, obrigado por estarem aqui essa noite. Então, presidente Trump, goste ou não dele, reiterou recentemente a iminente divulgação dos arquivos sobre OVNIs. É bem provável que todos vocês já saibam disso. É muito provável que vejamos grandes divulgações de programas desclassificados, talvez alguma tecnologia avançada esse ano, como as medbeds na área da saúde. Tenho ouvido rumores de que os militares vão testar, já estão testando isso para possível lançamento. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A Força Espacial está realizando algumas coisas interessantes que talvez você desconheça. Você pode não ter ouvido falar disso, mas é de conhecimento público, não se trata de programa secreto ou de algo relacionado ao orçamento obscuro. O que eu vou compartilhar com vocês de conhecimento público, quando você junta os pontos, fica claro isso. Está sendo posicionado para ser o primeiro lançamento, seja das tecnologias medbeds. Não sabemos como isso vai ficar. Eu posso afirmar com certeza, na minha opinião, isso é 100% real. Eu preciso ter cuidado com o que eu compartilho neste próximo comentário. Mas eu posso dizer que eu já vi um desses. Pessoalmente, eu toquei num, não vi isso funcionando, nenhuma demonstração do que eu vi, portanto, não posso opinar sobre isso, mas eu posso afirmar que a pessoa que me apresentou essa tecnologia era confiável. E isso é tudo o que eu posso dizer. Então, apesar dos depoimentos de denunciantes que tivemos ao longo dos anos, eu realmente vi um desses. Eu sei que alguns de vocês que estão assistindo também já passaram por isso. Não quero me aprofundar no que eu acabei de compartilhar, devido ao que está acontecendo agora no cenário atual da ufologia. Quero ter certeza de que eu não vou me meter em problemas. Então é isso. Eu acho que em breve teremos vídeos sendo lançados por aqui. Vimos isso no ano passado. Antes disso, quero chamar a atenção de vocês para uma mensagem que Kailin trouxe à tona de um membro da nossa equipe em outubro do ano passado.
Divulgamos essa mensagem no YouTube. As camas médicas chegaram, será uma preparação essencial para a divulgação em 2026. Estamos dentro. Então, que interessante viés de confirmação vindo de um dos nossos canalizadores pleiadianos. Adoro quando isso acontece, porque valida as mensagens que estamos transmitindo. Isso dá uma sensação de, ok, eu sei que isso é real, está realmente acontecendo. É legítimo, pelo menos do meu ponto de vista. Compartilhamos essas mensagens do canal da nossa equipe, é surreal. Às vezes você pensa, será que tudo isso é real? Enfim, essa foi uma mensagem impactante. Dá uma olhada no YouTube, se você conseguir encontrar. Eu ainda não coloquei o link na descrição, mas na transmissão recebida em 23 de outubro, publicada no GFL, no YouTube, Kailin falando em nome do coletivo por meio de um dos mensageiros, direcionou a conversa diretamente para as MedBeds. Em resposta a uma pergunta, ela descreveu as câmeras de cura como tecnologia de longa data. Todos nós sabemos disso. Um quadro de transmissão para o próximo lançamento. Pedi para o Grok simplesmente me dar uma tarefa de encontrar isso, me fornecer uma descrição de um ponto de vista neutro. É por isso que está escrito aqui. O quadro de transmissão faz parte da implementação futura que integra um período de divulgação mais amplo até 2026. Estamos aqui agora, em conjunto com a liberação de sistemas de energia livre e outras inovações suprimidas. O evento convocou os trabalhadores da luz, sementes estelares, a manterem a coerência interna necessária para receber esses dons, à medida que a humanidade avança para a próxima fase da sua ascensão. Voltaremos a esse assunto daqui a pouco. Uma ressalva importante a mencionar aqui é que, na minha opinião, o nosso papel como equipe de solo, enquanto vanguarda de Gaia, é não precisar dessa tecnologia. Isso é uma afirmação meio louca, considerando que estamos lutando por isso há tanto tempo. Mas me escute, o que eu quero dizer com isso é que tudo o que surgir tecnologicamente nos próximos 1 a 5 anos, e talvez até além disso, poderemos fazer através da consciência. Esse é o nosso principal ponto de transparência. É o despertar para a infusão da alma. E a infusão da alma não vai acontecer com você. Você terá que seguir os passos para ativá-la. E haverá catalisadores ao longo do caminho, como a ativação que você terá, pontos de gatilho, coisas como o clarão solar, o flash solar. Você terá que se esforçar para ativar. Falando por experiência própria, já que eu estou numa jornada de estudo e prática profunda do misticismo, dos ensinamentos místicos, é uma jornada e tanto. Quando Yeshua disse, se de fato disse, que o caminho é estreito, e poucos serão os que entrarão, eu acredito que isso seja verdade. Mas a questão é que não se trata apenas de alguns escolhidos. São poucos os que escolhem. E o mais bonito de tudo é o que sempre dizemos. A boa notícia é que tudo depende de você. E a má notícia é que tudo depende de você. O que é ao mesmo tempo empoderador e um pouco assustador. Mas eu estou trazendo isso à tona hoje à noite porque haverá algumas coisas que acontecerão com a divulgação nos próximos 6 a 12 meses e além, em que as pessoas contarão com você como um porto seguro. Então, vamos continuar aqui. Quero que vocês fiquem de olho na força espacial, porque ela tem estado bastante quieta, mas muita coisa está acontecendo nos bastidores. Então, vamos recapitular brevemente o que é a força espacial. Mais uma vez, eu pedi ao Grok para me dar uma resposta o mais neutra possível. O texto tem um tom um pouco mais conspiratório. Descrição da força espacial. Da perspectiva do Programa Espacial Secreto, o Programa Espacial dos Estados Unidos é fachada pública, o veículo de divulgação planejado há muito tempo para o verdadeiro Programa Espacial Secreto, SSP,
que opera uma frota secreta em bases fora da Terra, utiliza tecnologia de engenharia reversa. Isso começou em 2019, sobre o governo Trump, quando ele divulgou pela primeira vez. Me lembro que ele mencionou os guardiões, um termo interessante. Eles são a tripulação visível da ponte de comando, enquanto os programas navais secretos lidam com a operação do espaço profundo e alianças galácticas da Federação. Temos muitos denunciantes falando sobre essas coisas agora. Então você pode ler isso de novo, não vou ler tudo. Podemos continuar por aqui, mas o importante é que a Força Espacial voltará à atenção do público, acredito, nos próximos dias, semanas e meses, porque será a face pública da transparência. Portanto, é importante mencionar uma coisa importante. Há várias coisas interessantes que você pode fazer com o Grok, o ChatGPT. É para isso que a IA é muito útil, para reunir e traçar padrões correlacionados com informações que são atualmente públicas, amplamente divulgadas. Eu pedi ao Grok para fazer isso. A minha pergunta era: se a divulgação está acontecendo, você consegue encontrar, e eu vou parafrasear, evidências corroborativas de uma perspectiva neutra, vindas de pessoas da Força Espacial como Elon Musk e Donald Trump, que surgiram que há evidências concretas de que as coisas estão sendo instaladas, atividades colocadas em movimento e que isso vai acontecer. Algumas das coisas que recebemos como resultado foram, em alguns casos, realmente muito bom reconhecimento de padrões. Então, eu vou ler aqui rapidinho. Percebe que os códigos de ascensão estão sendo ativados agora. Entre os dias 23 e 26 de fevereiro deste ano, a Força Espacial realizou a sua primeira cúpula de partes interessadas na área médica em Falls Church, Virgínia, implementando uma abordagem holística de saúde. Isso é muito importante. Otimização do desempenho cognitivo, biomarcadores, dispositivos vestíveis. Essa é uma denominação interessante, assim como uma iniciativa Guardian Herbert para o auge da capacidade humana sob o pretexto de atualização do sistema de armas. É uma plataforma militar, não como grupo de base. Mas em abril eles abandonaram o ambicioso Plano Força Tarefa 2040, que previa 30 mil satélites, autonomia de ar e arquitetura de comunicação via satélite com capacidade de autorreparação, enquanto em 1º de maio o presidente Trump nomeou o tenente-general Chase como próximo chefe de operação. Tudo em perfeita sintonia com rumores de ativação em março, referente ao envio de leitos médicos sob a proteção da Força Espacial dos Estados Unidos. Esse é o braço público da Federação Galáctica, preparando a rede de frequência, implementação de tecnologia regenerativa para a Era Dourada. Mas existem algumas coisas no mundo real. Esse é um dos projetos da Força Espacial que está acontecendo nos bastidores para realmente validar que as camas médicas provavelmente serão o primeiro lançamento público quando se trata de tecnologia. Não consideramos isso uma garantia, mas é muito interessante traçar algumas conexões e eu encorajo vocês a usarem IA para fazer coisas assim, pesquisas, para encontrar correlações e reconhecimento de padrões para representar o que realmente está por vir. É muito interessante fazer isso, portanto, eu recomendo que você faça isso. Vamos avançar um pouco aqui. Vamos pular essa parte, falar logo em seguida sobre o novo sistema financeiro. Nada do que eu compartilhar aqui deve ser interpretado como um aconselhamento. Vou incluir esse aviso legal, por favor, saiba disso. É importante mencionar que a posse de Donald Trump esse ano veio acompanhada de uma declaração bastante impactante, entre muitas outras. Ele pretendia transformar
os Estados Unidos, na capital mundial das criptomoedas. Ele já disse isso. Não sou a favor nem contra Donald Trump, estou apenas apresentando isso de forma neutra. Acho interessante observar algumas das coisas que são publicadas por sua administração. Não há dúvida de que estamos caminhando para algo maior. Tivemos revelações, narrativas, comentários sobre a divulgação de informações que superam em muito qualquer coisa que já vimos antes de qualquer outro presidente, certamente durante a minha vida. Isso é interessante para mim. Mas o novo sistema financeiro sempre foi baseado na tecnologia blockchain. Essa é uma tecnologia antiga da Atlântida. É um substrato disso. Vamos ver como tudo isso se encaixa. QFS vem sendo discutido há muitos e muitos anos. O comandante Ashton vem falando sobre isso há muito tempo. O interessante aqui é que a evidência concreta disso é evidente porque as criptomoedas funcionam com base na tecnologia blockchain. Nesse momento, isso vai funcionar num sistema de satélite de alta potência? Não tenho certeza. Sabemos por meio dos nossos amigos galácticos que a tecnologia foi instalada, está pronta para uso. Significa que na vida real das pessoas, o que isso significa? Você tem pessoas como Elon Musk falando sobre renda universal. Eu fiz um programa sobre isso antes. A narrativa mudou propositalmente de renda básica universal para renda alta universal. Agora vamos tornar Star Trek realidade. Já fiz um programa sobre isso antes. Você já me ouviu falar sobre isso. Quando tivermos evidências concretas do mundo real, voltarei a esse slide num instante, sobre o sistema financeiro quântico entrando em operação. Juntamente com essa narrativa, algo está acontecendo aqui. Nós não sabemos ao certo como será. No entanto, eu posso afirmar com certeza que existem duas narrativas concorrentes nesse momento. Um cenário de desgraça, pessimismo, escassez, limitações, problemas na cadeia de suprimentos, crise financeira, colapso do mercado imobiliário. O outro cenário é completamente oposto a isso. Estamos caminhando para uma era de ouro, estamos caminhando rumo a um futuro como o de Star Trek, e você não precisará trabalhar daqui a 10 anos. 10 anos é apenas um número que eu mencionei. Não creio que tenham sido usado 10 anos, mas menos talvez, na minha opinião. Em qual você vai investir? Uma é ilusão, a outra está mais alinhada com a abundância e a fonte. E é claro que essa narrativa negativa não vai acontecer, pessoal. Não é bem assim. Essa é uma narrativa fabricada para tentar te manter na escassez e na limitação. Meu conselho sobre isso é: sempre que você vir algo relacionado à escassez, problema na cadeia de suprimento, falta, limitação, medo, tire seu dinheiro do banco e tudo mais, isso não é um conselho, é apenas a minha opinião. Você pode olhar para essa nutrição e pensar: essa não é a minha linha de tempo. A minha fonte é a abundância, é a minha verdadeira natureza, é a centelha divina. A minha fonte é o modelo de Cristo, o que significa que eu tenho acesso ao reino, certo? A linha do tempo negativo é apenas ilusão. Portanto, eu encorajo fortemente você a não resistir a isso e a não criar resistência, mas a se ancorar na verdade de que só existe Deus, o Criador, a fonte, apenas um Criador, que é o único poder do universo. Não pode haver medo e Deus ao mesmo tempo. Não pode haver medo e fé ao mesmo tempo. Não pode haver conhecimento e medo ao mesmo tempo. Não é possível. Então preste atenção ao que você está consumindo. Pelo que eu posso observar, temos um processo em 3 etapas que se estenderá pelos próximos 12 a 24 meses. A regulamentação
em termos de envolver o sistema principal, que são os bancos, está sendo feita agora mesmo. A lei da clareza está sendo aprovada nesse momento. É muito provável que seja assinado em breve, provavelmente 1 ou 2 meses, dependendo do que acontecer. Mas, na verdade, isso é o sinal verde para os bancos tradicionais se envolverem com a custódia. Eu acho que muitas criptomoedas ficarão em segundo plano e restarão algumas tecnologias de tokens utilitários mais tradicionais. Eu não vou comentar quais são, pois temos as nossas próprias participações baseadas em nossas crenças. Ficarei feliz em conversar sobre isso com você offline. Se você faz parte da nossa comunidade no Patreon, me mande uma mensagem. Terei prazer em conversar com você. Eu faria isso online, mas isso constitui aconselhamento financeiro aos olhos de muitas diretrizes da comunidade, e eu não vou fazer isso. Então temos o sistema Starlink Space Force, baseado em blockchain quântica. Se você observar o que a Força Espacial está fazendo e o que a Starlink e a SpaceX estão fazendo com essa tecnologia, verá que algumas coisas muito interessantes estão acontecendo. Eu recomendo fortemente que você se aprofunde nesse framework, porque parece que o blockchain quântico será executado por meio de um sistema como esse. Eles estão implementando agora. Na verdade, grande parte disso já está implementado. Assim que essas duas coisas se sincronizarem, você vai perceber que haverá uma terceira fase, que é a do alto rendimento universal, na qual provavelmente receberemos um salário mensal. Você solicita o auxílio do governo, mas nós receberemos um valor mensal de QFS que cobrirá as necessidades básicas a serem determinadas. Essa é a minha opinião. Não vou dizer que isso vai acontecer, eu apenas observo o que está acontecendo nos bastidores e tiro conclusões. Acho que são conclusões justas. E que a renda básica ou alta universal irá suprir todas as necessidades. Em quanto tempo isso vai acontecer? Não sei. Eu não criaria nenhum tipo de expectativa. Eu não crio apego a esses caras, porque isso seria entregar o nosso poder. Mas estamos acompanhando a situação. Acredito que isso vai acontecer nos próximos 5 anos. Eu já falei sobre isso antes. Essa é a minha previsão, pessoal. É por isso que eu continuo insistindo na necessidade de você trabalhar no seu propósito, de desenvolver seus talentos. Vamos abordar esse assunto ao finalizarmos a apresentação de slides. Todos galácticos têm falado sobre isso, especialmente eu acho que Valir e Asta, que eu trago à tona essas duas mensagens. Eles têm insistido constantemente na ideia de imaginar que você tivesse 100 milhões de dólares na sua conta, o que você estaria fazendo agora? Qual seria a sua contribuição? Qual seria o seu serviço à humanidade com os dons que você possui? Questões muito importantes sobre as quais eu recomendo fortemente que você reflita bastante. Comecem a se fazer essa pergunta e anotar algumas respostas, porque estamos caminhando para um futuro muito empolgante. Eu acredito que sim. Vamos pular essa parte. Essa é a mais importante, na minha opinião. É de Valir. Como é que as estrelas se preparam para isso? Nós somos os guardiões da frequência. Então, seus ensinamentos ancestrais, mestres, santos, sábios, sempre ensinaram que o primeiro tijolo é um tijolo nascido da zona. Em qualquer nova civilização deve haver a própria consciência. Por isso que as sementes estelares, trabalhadores da luz, são espinhas dorsais, o núcleo de toda essa revolução. Vocês são as âncoras vivas que sustentam a frequência enquanto as revelações se desdobram ao seu redor. A ativação do chakra cardíaco, como já sabemos, a estabilização global da grade de coerência cardíaca são
absolutamente cruciais. Eles atuam como um escudo energético que previne eventos de psicose em massa, neutralizando tentativas por parte do estado profundo, dissolve ataques narrativos de medo antes que possam criar raízes. À medida que o sistema antigo entra em colapso e o novo se ativa, seu campo amoroso e constante é essencial para a estabilização da linha do tempo e a inevitável ascensão da Terra. Eu adoro isso, porque o poder volta diretamente para as nossas mãos. E nós temos uma enorme responsabilidade como equipe de solo nesse momento. Para fazer o trabalho diário de ascensão. Eu não vou continuar divulgando a nossa comunidade do Patreon, porque eu sei que vocês do YouTube não gostam disso, mas eu devo dizer que nós temos alguns cursos muito especiais, exclusivos para membros do Patreon, que serão gratuitos para eles. Fomos orientados a compartilhar esses cursos com 12 pessoas por vez, em lotes de 12, abordando técnica de ativação de bibliotecas vivas, entre outras coisas. E em breve apresentaremos isso aos nossos apoiadores no Patreon. Fique atento a isso. Para vocês que estão assistindo pelo Patreon, hoje à noite temos alguns encontros ao vivo, muito empolgantes. É claro, $20 por mês você pode entrar para essa turma, gente. Mas estamos chegando a um ponto em que os ensinamentos galácticos dos nossos irmãos e irmãs galácticos estão se tornando muito mais práticos. O importante é fazer o trabalho. E não para a gente ficar frenético ou ansioso com isso, mas para levarmos a nossa ascensão a sério. Essa parece ser uma mensagem importante que eu estou recebendo no momento, então eu relato isso. E a jornada que eu tive nas últimas 2 décadas, vou compartilhar isso com vocês, não para me vangloriar ou me gabar, mas eu vou compartilhar a partir da minha experiência. Fui incumbido de muitas maneiras de lidar com material muito sagrado. E não apenas eu, mas a minha jornada, a de muitos outros também. Alguns de vocês que estão assistindo a isso sabem que esse material não está disponível ao público. É preciso contornar círculos secretos, escolas de mistério, comunidades privadas, porque a sacralidade dos ensinamentos não se destina ao domínio público. Eu estou percebendo cada vez mais que a nossa migração pelo Patreon tem algo a ver com isso, porque os ensinamentos sagrados e as escolas de mistérios das quais eu fiz parte, os textos sagrados, práticas que incorporei à minha vida como um místico praticante. Muitos de vocês e muitos de nós fomos mortos em vidas passadas por falar sobre isso, o que é uma loucura dizer. Muitos de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. A informação é tão sagrada e secreta que os poderes, acho que Elizabeth April diz que a nossa irmã da luz, não querem que essa informação vaze. A ascensão está acontecendo agora, mas não há nada que eles possam fazer para impedi-la. A luz já foi conquistada. No entanto, os ensinamentos sagrados que estão em nossas mãos devem ser levados muito, muito a sério, pessoalmente, com seriedade. Assim, quando apresentarmos as informações que apresentaremos no futuro, fazemos isso tendo isso em mente. É um trabalho muito sagrado. A migração para essa comunidade privada de membros foi e continuará sendo para mim
a decisão certa para essa marca. Continuaremos publicando vídeos no YouTube, atendendo vocês da melhor forma possível. Se você não quiser se juntar a nós, não tem problema nenhum. No Patreon, você não precisa. Mas é para isso que a gente está caminhando. Em relação à acessibilidade no futuro. Para aqueles de vocês que já estão no Patreon, fazem parte da comunidade, nós amamos muito vocês, é claro. E estamos animados para compartilhar mais disso com vocês ao longo do tempo. Vamos continuar, porque eu quero chegar à meditação. Acho que essa é a última sessão de perguntas e respostas. Esse é o último slide. O que eu quero fazer agora é dedicar 5 minutos para abrir o chat ao vivo e fazer uma sessão de perguntas e respostas, tanto no Patreon quanto no YouTube. Então, se você tiver alguma dúvida sobre algo que eu compartilhei ou se quiser mais informações sobre algum assunto, por favor, escreva tudo em letras maiúsculas no chat ao vivo agora mesmo. E eu vou monitorar os 2 chats em 2 telas. Estou no Patreon e no YouTube. E eu farei o meu melhor para responder a algumas perguntas. Depois vamos começar a ativação e o trabalho na grade dessa noite, que será algo realmente grandioso. Você parece bem mais jovem do que é. Estou chegando aos 50 anos, em idade humana, mas eu sinto que, sei lá, estou rejuvenescendo. Quem sabe? Obrigado por dizer isso. Tudo o que precisamos é de frequência, o exército de um só homem. De fato, unificados. Eu só gostaria de pedir que vocês tenham cuidado com a linguagem e respeitem as outras pessoas no chat ao vivo, por favor, gente. Caso contrário, eu vou colocá-los em suspensão temporária. Eu não vou até o teu local de trabalho e começar a rabiscar obscenidades na sua parede, né? Então, vamos ser educados, gentis, amorosos. Novidades sobre o livro do Valir? Boa pergunta. Eu espero que sim, pessoal. Aliás, os primeiros 50 inscritos no canal do Patreon ganharão um exemplar autografado gratuitamente. Vou anunciar isso em breve. Tem um registro de quem são eles. Isso estará no livro. Eu espero que antes do final do ano. Mas há muita informação chegando dos nossos irmãos e irmãs galácticos, do Valir, que também é um deles. E, claro, os cursos que eu mencionei, estamos preparando os cursos gratuitos para os nossos membros. Então, eu espero poder transmitir isso a todos vocês. E, claro, o livro estará disponível para todos antes do final do ano. E isso está me impressionando demais. Essa informação, esse livro. Eu adoraria dizer que tudo gira em torno de mim, que eu sou especial, mas na verdade não sou. Sou exatamente igual a você. Vou te colocar de castigo, Tizzy. Não estou gostando da sua energia. Eu te amo, mas mantenha as coisas limpas. Como posso conversar com você a sós
sobre criptomoedas, Lisa. Eu devo dizer que eu não sou especialista em criptomoedas. Passamos alguns anos pesquisando, construindo nosso próprio acervo. Se você quiser me mandar uma mensagem para bater um papo totalmente informal, pode fazer isso pelo Patreon, caso seja membro. Caso contrário, nos envie e-mail. Envie um e-mail e farei o possível para entrar em contato com você. Não tenho nenhum conselho financeiro para te dar. Eu apenas tenho as minhas próprias opiniões pessoais sobre o que eu acho que será, com base no que fizemos. É um investimento inteligente, no entanto, você deve fazê-lo pela sua própria conta e risco. Eu não acho que isso vá fazer diferença nos próximos 10 anos. Eu acredito que a prosperidade estará disponível para todos e que essa espécie de elite e classe rica será dissolvida. Eu realmente acredito nisso. Eu não acho que, mesmo se você investisse em ações ou criptomoedas e elas dessem certo e você ganhasse 50 milhões, isso não importaria muito no futuro próximo, por causa dessa renda universal elevada que vai ser disponibilizada para a gente. E mais importante, por superar a necessidade de um sistema de câmbio. Essa é a minha opinião. Mas eu ficarei feliz em compartilhar qualquer coisa. Mais uma pergunta, pessoal. Essa é fácil. Qual o nome do filme Nova Terra, do que você acabou de mostrar um trecho? Chama-se Especial da Meia-Noite. Após essa transmissão ao vivo, colocarei um link para o filme na descrição. Eu não sou afiliado desse filme. Eu não sou pago para compartilhar isso com vocês. É algo que me impactou profundamente. Você pode alugar em alguma plataforma, Prime, Netflix. Eu recomendo muito. É um vídeo muito impactante do meu ponto de vista, principalmente no que diz respeito ao final, que oferece uma perspectiva muito interessante sobre a nova Terra e a sobreposição. Vou fazer mais uma. Teremos acesso ao QFS, se não tivermos criptografia, se não tivermos criptomoedas. Sim, pessoal, será uma plataforma global. Sistema financeiro quântico vai substituir o sistema financeiro atual na Terra. E isso afetará a todos. Novamente, essa é apenas a nossa opinião. Não saia por aí fazendo nada baseado em nada que você veja nesse vídeo. Eu não estou oferecendo nenhum conselho. Parece que esse sistema baseado em blockchain está chegando, e se não for bom para um, não será bom para ninguém. Não é bom para todos. Não é bom para ninguém. E se não for bom para uma pessoa, não será bom para ninguém. É isso que eles estão dizendo. Tem que ser para todos. Não podemos ter um sistema de troca que apresente essa desigualdade de riqueza no momento. Isso não vai durar, pessoal. Isso não é viável para o futuro galáctico para o qual estamos caminhando. Será para todos. Nós realmente não sabemos como será implementado, qual será o formato. Eu acredito que tomará uma forma semelhante ao que eu mencionei essa noite, mas a gente precisa esperar. Você deve tomar suas próprias decisões com base em sua própria capacidade financeira, mas nas informações que possui, no seu bom senso, e é isso que eu recomendo fortemente. Temos um número de pessoas no Patreon, cerca de 100 ou 200, e temos aproximadamente 1000 aqui no YouTube. Que tal começarmos a meditação de hoje à noite? Vamos? Então, quero te dar 60 segundos. Vou pegar outra bebida aqui.
Vamos iniciar a meditação. A ativação dessa noite será sobre a personificação do Arcanjo Miguel. Receberemos uma ativação muito poderosa do Arcanjo Miguel essa noite, tá? O trabalho que vamos realizar é importante para o futuro do mundo, na minha opinião. Começaremos em 60 segundos. Então pegue os fones de ouvido, encontre um lugar tranquilo onde você não seja incomodado. Por cerca de 20 minutos, será uma sessão de cerca de 20 a 30 minutos, talvez menos. Então vamos começar a meditação. Eu vou te dar um minuto para se acomodar, vou verificar o chat ao vivo aqui. Adorei essa pergunta no Patreon. Vou discutir isso com você, com o grupo em particular, porque é uma questão muito importante e está relacionada ao trabalho de balanceamento do DNA dos 12 filamentos que faremos em breve. É uma pergunta muito importante. David, qual o livro de Joe Goldsmith que você recomenda? O Joe sempre diz que é aquele para o qual você se sente mais atraído. Eu diria que, para mim, eu comecei pelo Caminho Infinito. Chama-se Caminho Infinito. É o primeiro livro. Eu começaria com a arte da meditação, depois praticaria a presença e, em seguida, a arte da cura espiritual. E, a partir daí, seguiria em frente. Esses 4 livros são realmente a espinha dorsal para seguirmos em frente. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a tocar a música. Eu preciso da tua ajuda. Saber se a música está muito alta, se está bem equilibrada com a voz. Se a minha voz precisa subir ou descer. De fato, a música precisa subir ou descer. Se tudo estiver ótimo para você, me mande uma mensagem no chat ao vivo. Sejam todos bem-vindos, novos membros. Estamos prestes a iniciar uma meditação global, ao vivo, com mais de 1000 pessoas aqui, o que é muito impactante. É uma bênção estarmos aqui com todos vocês. Me digam o que acham da minha voz, pessoal. Podemos começar por aqui. Eu sei que há um atraso na transmissão ao vivo, tanto no YouTube quanto no Patreon. 5x5. Chegando com tudo, muito bem. Obrigado, vamos começar. Convido todos vocês agora, nesta segunda-feira à noite, que a força esteja convosco. Isso não é significativo? Feche os olhos. Respire fundo 3 ou 4 vezes, se concentrando no seu bem-estar. Vamos nos ancorar juntos no momento presente. A cada inspiração, lembrando quem somos. E na inspiração, eu sou a luz. A cada inspiração mais profunda, mais centrada,
E se ainda não o fez, invoque os seus guias, invoque a sua equipe de luz, para se juntarem a você e manterem um espaço seguro. Aqueles que não estão familiarizados com as nossas meditações globais, trabalhamos com os arcanjos e os mestres ascensos. Então agora invocamos nossos irmãos arcanjos, nossos amigos da luz, começando pelo arcanjo Rafael, o arcanjo do ar, que carrega o raio verde da clareza, da percepção pura, da mente pura, para se juntar a nós e manter este espaço. Junte-se a nós, irmão Rafael, e ao sul o arcanjo Miguel, o arcanjo do fogo, que segura o raio azul. Coragem sem agressão, proteção sem medo. Invoque o arcanjo Miguel e lhe dê as boas-vindas ao nosso sul. E ao oeste, o arcanjo Gabriel, o arcanjo da água, que carrega o raio branco diamante. Misericórdia, suavidade, purificação emocional. Irmão Gabriel, junte-se a nós no ocidente neste momento e finalmente ao norte o arcanjo Uriel, o arcanjo da terra, que carrega o raio vermelho da estabilidade, do enraizamento e da presença encarnada. Junte-se a nós no oeste, no norte, arcanjo Uriel, 4 arcanjos, 4 direções. Nossos irmãos arcanjos, mantendo o espaço e mantendo a luz. Eu peço agora a vocês, família da luz, que se unam a mim para invocar os mestres sagrados, os santos, os sábios das eras, para que também se juntem a nós no trabalho em grade desta noite. Invocamos e pedimos a presença de Jesus Cristo, Yeshua, Saint Germain, Zoroastra, o rei, Zarathustra, o mago, Lao Tzu, o velho sábio, o Buda, Babaji, o eterno, Lahiri Masaya, o guru sorridente, Shiruasa, o professor, Armahan Yogananda, o presente, El Moria, o senhor do primeiro raio, Kutumi, a grande luz guia, Paulo, o veneziano, Serapis Bey, o senhor da ascensão, Hilarion, o portador da alegria, o mestre inglês Douglas Baker, o guardião deste ashram, Sanat Kumara, o Logos planetário, o ancião dos dias, Amon-Ra, Avesta Helios, o Logos solar, a Ísis, a grande mãe, a deusa e o divino feminino, Maria Madalena e as energias da alta sacerdotisa, Krishna, o avatar, Kuan Yin, a incandescente, Ana, a guia da nona dimensão, Maomé, o profeta,
e Josué, que caminhou com Deus. Família da luz, os mestres que existem em vocês. Cristo em você. Salvadores em vocês. Nós somos aqueles que estávamos procurando. Inspire profundamente pelo nariz e prenda a respiração no topo da cabeça. Ative a glândula pineal. Segure, segure, segure. Ativando a glândula pineal. Ativar, ativar, ativar. Quando estiver pronto, solte. Outra respiração profunda, bem profunda. Segurando no topo mais uma vez, iluminando a caverna. Ativar, ativar, ativar. E quando estiver pronto, solte. E uma última inspiração profunda, segurando a respiração no topo mais uma vez. Ativar, ativar, ativar. Quando estiver pronto, solte. Sentindo-me seguro e acolhido, sentindo-se conectado à fonte. Querida família de luz, a primeira etapa da meditação e a jornada guiada desta noite é fazer uma pequena limpeza. As energias têm sido bastante desafiadoras. Juntos como uma família de luz, vamos fazer uma limpeza em grupo agora, limpando a raiz. Mas para isso, precisamos fazer uma pequena viagem. Uma jornada até uma pirâmide de luz sagrada, permitindo que a respiração se acalme naturalmente agora. Deixa que faça o que tem que fazer. Confie, apenas confie. Direcione agora a sua atenção para o chakra raiz, localizado no cóccix. Imagine uma esfera de luz vermelha brilhante ali. Preste atenção a quaisquer sensações que você sentir enquanto faz isso. Se você sentir alguma sensação surgir, simplesmente respire com ela e deixe-a passar. Mantenha sua intenção. Vamos expandir esse chakra raiz a cada respiração, tornando-o cada vez maior. Permitindo que ele naturalmente atinja um tamanho onde você perceba que ele é um portal, uma passagem. É assim que viajamos em direção à nossa pirâmide de luz. Se você estiver pronto, vá em direção à luz. Entre na esfera vermelha brilhante. Enquanto isso acontece, um grande clarão de luz transporta você para uma brilhante pirâmide de luz cristalina branca. É vasta em todas as direções. Você já sabe que o arcanjo Miguel está nos esperando no centro da pirâmide.
Acima dele, um cristal de quartzo gigante com 2 pontas, com 2 terminações em cada lado. Caminhe em direção a ele, onde uma mesa e uma cama no meio da pirâmide. O arcanjo Miguel te abraça e te convida a se deitar na cama, da maneira que você se sentir mais confortável. Não tem nenhuma mensagem do nosso querido irmão essa noite. É só ativação sem rodeios. Ao se deitar na cama, você se sente aquecido, centrado e amado. O arcanjo Miguel fala: meu amado, respire fundo agora. Você está de fato no coração da sua pirâmide de luz sagrada, a sua própria câmara de cura pessoal. As paredes cristalinas vibram suavemente ao seu redor. A pedra angular acima irradia o brilho da nossa Mãe e do nosso Pai Divino. Você está amparado. Você está em casa. Querido, traga a sua atenção mais uma vez à base da sua coluna vertebral, a grande raiz vermelha, a antiga âncora do seu corpo físico. Essa é a base. É aqui que a Mãe Terra te acolhe e onde você se lembra pela primeira vez de que você está seguro em sua forma. Vamos fazer uma pausa de 1 minuto. Respire fundo, preencha esse espaço. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Muita coisa se acumulou aqui. Uma vida inteira de medo, vidas inteiras de sobrevivência, vidas em que você se entregou ao poder, porque o estado de rebanho, a mente de rebanho, sussurrou que era mais seguro pertencer do que conhecer. Seu fiel elemental corporal guardou essas memórias para você, seu eu superior, aguardando apenas a sua permissão amorosa para libertá-los agora. Então, fale comigo agora. Enquanto eu digo essas palavras, repita-as mentalmente. Elemento corporal, eu superior, servo amado, obrigado. Agora eu me liberto do peso daquilo que já não me pertence mais. Veja a chama violeta subir do chão da pirâmide. Agora ela entra na câmara raiz e começa o seu trabalho sagrado, transmutando, refinando, devolvendo cada frequência distorcida à luz pura de onde veio. Deixe queimar, deixe purificar, deixe as antigas amarras se dissiparem como cinzas e luz. Querido, agora invoque as partículas adamantinas da luz criadora.
Elas descem agora pelo ápice da pirâmide como uma suave chuva de luz viva. Acenda-as com o amor do seu coração sagrado e direcione-as para baixo, para a câmara purificada do seu chakra raiz. Dentro dessa câmara repousa um átomo semente de fogo branco, adormecido e à espera. O seu amor é a chave. À medida que essas partículas adamantinas inundam o espaço, o átomo semente desperta. Ele pulsa, começa a girar, se abre como uma grande flor de lótus de fogo cristalino. Querido, sinta a nova base se formando agora. Sinta raízes de luz dourada se estendendo desde a sola dos seus pés, se entrelaçando até os próprios éteres da terra. Nossa amada Mãe Terra. Os reinos divino e elemental te recebem. Você está mais uma vez entrelaçado na trama viva deste abençoado planeta, nossa querida Gaia. Afirme agora com todo o peso da sua presença: eu sou. Eu estou em segurança dentro do meu corpo. Eu sou sustentado pela Mãe Terra. Eu sou enraizada no brilho do Criador. Eu vencerei. Que assim seja. E assim é. Isso é feito para o bem maior de todos. Querido coração, descanse agora nessa câmara clara por um momento. Esse trabalho está completo, mas o nosso trabalho ainda não terminou essa noite. Vamos descansar um pouco e deixar essa ativação criar raízes. Permita que a respiração aprofunde o seu ser. Sinta o amor e o apoio de tudo que existe. Queridos, essa noite temos uma última ativação a fazer. Estamos invocando a família da luz, a grande vanguarda de Gaia. Essa próxima ativação e instalação, por assim dizer, é de suma importância para o próximo capítulo do seu mundo. Grandes verdades estão prestes a ser reveladas. A família da luz é responsável pela sua própria ascensão, mas também é responsável pelos guardiões da frequência. Os guardiões da frequência são aqueles que sustentam a luz, aqueles que sustentam a grade planetária, uma consciência da quinta dimensão e além, um colchão, uma colcha de retalhos, uma rede de segurança. Então agora, meus amados, viajarei com vocês até o chakra planetário para finalizar a instalação desta noite e a ativação do Códex do Coração e do Olho Planetários.
O chakra do terceiro olho e o chakra do coração devem estar em equilíbrio. Vamos inserir isso no campo coletivo esta noite. Quando estiver pronto, pegue a minha mão e com ela um grande clarão de luz nos conduzirá ao chakra planetário que envolve a Terra, de mãos dadas como a família da luz. Você percebe o arcanjo Miguel no centro do círculo? A família de luz de mãos dadas circunda a Terra. Arcanjo Miguel continua. Vocês viajaram juntos, queridos, até o Sagrado Coração Planetário. E a partir dessa frequência de ancoragem, vocês ascenderam agora para circundar a própria Terra como a família da luz. Olhem ao redor. Suas mãos unidas, as chamas ardentes dos seus corações estão conectados. E eu, Arcanjo Miguel, seu irmão, seu servo, seu companheiro guerreiro, fiquem aqui no centro do círculo, se quiserem, com a Mãe Terra girando lentamente aos meus pés. Olhem ao redor do círculo da família da luz. Esses são seus parentes, a sua família. Esses são os guias e a vanguarda, os guerreiros da luz e da paz que atenderam ao chamado em todas as terras, em todas as linhagens. Respirem a lembrança, queridos corações. Vocês são a família da luz. Sempre foram. E lá embaixo, respira a Mãe Terra. Seu grande e sagrado coração pulsa em vastos ritmos lentos. De fato, seu próprio grande terceiro olho desperta acima da sua coroa, pois ela está esperando por vocês, e ela esperou por muito tempo, por esse encontro em particular, essa noite. Amados corações, ouçam, para que fique claro para mim, não viemos esta noite para purificar, viemos para instalar. Concentre a sua atenção agora nas mãos unidas, no círculo. Sinta a corrente de amor fluindo, palma com palma, irmão com irmã, alma com alma. Até que todo o círculo se torne uma única coroa de luz viva ao redor do planeta, todos de mãos dadas. Esse é o elo do coração ao redor de Gaia. Esse é o brilho de vocês que ela esperou. Comecem juntos a respiração infinita planetária. E eu os guiarei pela respiração infinita, especialmente para quem é novo nisso. Ao inspirar, sintam o coração sagrado coletivo da humanidade se elevar em sua respiração compartilhada. Ao expirar, elevem como um fluxo único para o terceiro olho coletivo da humanidade. Ao inspirar, essa visão retorna, iluminada, derramando de volta para o coração coletivo. Expire e o coração o libera para cima mais uma vez, completando o ciclo infinito.
Não se preocupem com os detalhes técnicos, meus amados. Apenas sintam a energia e vejam o amor infinito. Coração com coração, olho com olho, ao redor da terra, através de cada alma. Cristalize em sua forma esse símbolo do infinito. À medida que o número 8 se estabiliza numa escala planetária, agora o grande favo de mel de luz, a grade de consciência que circunda o seu planeta abençoado, você percebe que começa a brilhar e vibrar. As partículas adamantinas da luz criadora jorram pelo ápice do seu círculo, através de mim, através da Mãe Terra, para fora, através das suas mãos unidas em cada célula da grade. E agora o códex desce, o código, o portal estelar se abre. Do grande sol central fluem os átomos da semente de fogo branco, codificados com a união sagrada da visão e do amor, do conhecimento e da compaixão. Observe agora enquanto entra no campo coletivo do terceiro olho. Observe-os enquanto se derramam no coração sagrado do coletivo. Eles se entrelaçam agora na matriz quântica do favo de mel. Eles não podem ser desalojados. Eles agora fazem parte da herança planetária. Vamos finalizar essa ativação do código, afirmando comigo, família de luz, as seguintes palavras. Vemos com os olhos do coração sagrado da humanidade. Nós, em amor com a sabedoria da mente sagrada, a pedido de vocês, ancoramos esse código na grade quântica viva da Mãe Terra. Todos prevaleceremos, que assim seja. E assim é. Está feito. Para o bem maior de todos. Grandes mestres, o código está instalado. Ele vai irradiar a partir deste momento para cada alma desperta, para cada linha da grade, para os sonhos daqueles que ainda dormem. Acreditem ou não, o trabalho de vocês esta noite vai mudar a forma do futuro. É tão importante, é tão sagrado, e sim, vocês são tão poderosos. Vamos dedicar um momento agora para permanecermos juntos por mais um instante no círculo da família de luz. Inclinem as suas cabeças para aqueles à sua frente, em honra, reverência e gratidão pelo trabalho deles. Vejam-nos se curvando de volta para vocês. Inclinem-se para a Mãe Terra. Inclinem-se para a luz que nos une a todos. Eu sou o Arcanjo Miguel e estou no centro, porque vocês o criaram. O círculo, o grande círculo de luz.
Eu os amo além da medida. Que assim seja, e assim é. Vamos apenas respirar suavemente agora. Permite que essas energias se cristalizem, se acomodem. Preste atenção a qualquer sensação que surgir. É recomendável que você as anote depois. Lembre-se sempre da família de luz. Sua atenção, sua moeda, seu poder. Cada vez que você trouxer a sua consciência para esse círculo infinito, ou mesmo repetir essa meditação, essa jornada, você vai fortalecer o campo. Portanto, é recomendável revisitar essa ativação a cada poucos dias, conforme você sentir o chamado. Vamos retornar agora. É hora de voltar ao corpo físico. Trabalho da família de luz concluído. Muito bem. Eu vou contar de 5 a 0. 0 sendo o estado mais desperto e de volta ao físico. 5. Apenas comece a mover o corpo suavemente. 4. Gire os pulsos e os tornozelos suavemente. 3. Mexa os dedos das mãos e dos pés. 2. Apenas mova a cabeça de um lado para o outro, sentindo-se conectado e de volta ao físico. 1. Apenas gire os ombros bem levemente. E 0, quando estiver pronto, volte. E sejam bem-vindos de volta. Darei a vocês um momento para voltar ao físico. Bem-vindos de volta, pessoal. Bem-vindos de volta. Me conte como foi para vocês no chat ao vivo ou nos comentários depois. Me conte o que vocês vivenciaram durante essa ativação. É encorajado que a gente faça isso a cada poucos dias, mas vocês precisam se sentir chamados a participar. Então, essa meditação, essa ativação e transmissão estarão disponíveis no Patreon e no YouTube por tempo indeterminado, como parte da nossa dedicação em servir o máximo de pessoas possível durante esse período. Obrigado a todos pela participação em sua própria jornada de ascensão. É tão importante e não poderíamos fazer isso sem vocês.
Estamos caminhando ao lado de vocês e em nenhuma outra posição. Ninguém está acima de ninguém, ninguém está abaixo de ninguém. Estamos todos juntos de mãos dadas, estamos simplesmente nos acompanhando até a casa. Obrigado por participar da meditação global dessa noite. Se foi importante, por favor, compartilhe. Se sentir o chamado, provavelmente faremos outra transmissão ao vivo na próxima segunda-feira. Para aqueles de vocês que são nossos amados membros do Patreon, é claro que nos reuniremos em diferentes momentos ao longo da próxima semana em chat, grupo, conversas, comentário, postagens e outras formas de interação. Aqueles que se juntarão a nós, sejam bem-vindos. Amamos todos vocês. Não existe hierarquia aqui. Estamos apenas realizando esse trabalho sagrado juntos. Somos abençoados por estarmos fazendo isso com vocês. Tenham uma semana incrível pela frente. Adotem essa abordagem centrada no coração para tudo. Estejam presentes, porque o campo de coerência do coração é extremamente importante para ser mantido agora. Podemos estar entrando em um território muito interessante na Terra com a questão da revelação, como eu mencionei na primeira parte do programa. Mas nós conseguimos. Nossa, como nós conseguimos. Eu amo todos vocês. Eu envio meu amor incondicional a todos vocês. Nós vamos conseguir. Nós vamos continuar juntos nessa grande jornada da ascensão. Até a próxima, pessoal. Tenham uma ótima noite e nos vemos